Foi no dia 15 de setembro de 2001. 15 de setembro de 2001. Que dia foi esse? Foi o dia que eu vim pregar aqui na Igreja Moriá. Um sábado à noite, no domingo pela manhã, dia 16, e no domingo à noite, dia 16. No domingo pela manhã eu preguei em 2 Pedro 1, de 3 a 11. Falei das virtudes de não parar na caminhada cristã. No domingo à noite eu preguei em Cantares 5, de 1 a 8. Quem estava aqui deve estar lembrado. Foi apenas um sonho. Ufa, lembra? Cantares 5. E no sábado à noite, eu trouxe que palavra naquela oportunidade? Gênesis 45. Não me esqueço, viu? Está esquecidão, mas eu não me esqueço não. Preguei lá em Gênesis 45. E eu fui dar uma folheada, porque na sequência de Gênesis caímos no 45. E eu não queria repetir o que eu disse naquela noite, embora o auditório hoje seja completamente diferente. Lembra? Quem estava aqui naquela noite vai se lembrar. Eu usei Gênesis 45 e falei sobre a espiritualidade de José em contraste com a espiritualidade dos seus irmãos. E usei o texto de Gênesis 45 e Gênesis 50 e contrapus, confrontando a atitude deles. E naquela oportunidade, só para você avivar a memória, porque mesmo que a gente fale algumas coisas hoje e repita, eu queria tomar uma direção um pouco diferente e mostrar outras mensagens dessa passagem das Escrituras Sagradas, enquanto você já deve estar abrindo Gênesis 45. Naquela oportunidade, eu falei que como crentes, no processo de reconciliação, é preciso transparência de vida. Estão lembrando? Pelo menos o conselho deve lembrar. Porque a mensagem foi de avaliação também, para ver se me convidava ou não para pastorear a igreja. Necessidade de transparência de vida. O quanto precisamos ser transparentes nas nossas relações. Não adianta querer esconder nada, porque um dia as coisas aparecem. E a gente precisa ser transparente para com nossos irmãos. Naquela oportunidade também, eu falei sobre esse texto, que a espiritualidade daqueles que servem a Deus é uma espiritualidade de aproximação. Devemos nos esforçar para nos aproximarmos daqueles que se distanciaram de nós. Estão lembrados? Eu estou me lembrando, mas eu estou sendo ajudado pela minha anotação aqui, ó. Depois eu falei sobre a espiritualidade de José, nos ensina que como irmãos uns dos outros, devemos ensinar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que a gente não deve jamais perder de vista isso. Por mais que a gente planeje, às vezes fazemos planejamentos errados, o de Deus prevalece sobre nós. Depois eu terminei falando que a espiritualidade verdadeira de quem serve a Deus é uma espiritualidade que deve produzir refazimento e conforto na vida daqueles que nos molestaram. Porque é fácil guardar rancor e guardar raiva. Difícil é se livrar dela. É fácil você alimentar mágoas. Difícil é arrancá-las do coração. É fácil você ter ressentimentos. Difícil é você não sentir de novo quando vê a pessoa que lhe ofendeu. É um exercício. E dos grandes. E dentro desta órbita de pensamento,
e eu vou deixar o capítulo 50 para o dia dos 50, que eu vou mostrar justamente o lado oposto dessa espiritualidade, que eu não quero falar hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí e lesse comigo Gênesis 45, para a gente abordar, dentro desses 4 pilares, algumas lições preciosas para nós hoje, sobre a perspectiva da reconciliação. E antes de lermos o texto, deixe-me fazer uma pergunta. E não responda para mim, por favor. Eu não tenho nada a ver com suas histórias. Nada. O máximo que eu posso fazer é, se procurado por alguém, tentar orientar e aconselhar dentro de alguma história que você esteja vivendo e que precisa de ajuda e de orientação. Mas a sua história com você e com os outros é sua. E você deve lutar para ajustá-las. A não ser que a sua história tenha alguma coisa a ver comigo. Aí me procura, e me procura logo. Como eu já fiz com alguns esse ano. Tete a tete. Não deixa para depois. Quando eu sei, eu procuro. Quando eu não sei, não sou adivinho, vou esperar um momento. Mas responda para você. Seja honesto com você mesmo e diante de Deus. Há alguém com quem você tem pendências? Existe alguém que você precisa se reconciliar? E eu estou falando alguém da relação de irmãos. Não importa se fraternos do mesmo lar ou se irmãos da relação comunitária. Tem alguém? Se tem, Deus está lhe chamando hoje para isso. E não é proposital. Nós estamos seguindo o livro de Gênesis, e nem é domingo após domingo. Às vezes coincide, a gente seguir o próximo capítulo e é o próximo e cai aquele. Não é nada programado, está tudo dentro de uma direção. A única coisa que a gente arruma é a liturgia dentro do que a gente vai falar, para facilitar a sua compreensão, depois de você ter cantado e lido textos anteriores. Comece a pensar, mas agora atente para a leitura que vamos fazer, Gênesis 45. E é hora de você desarmar-se e deixar a palavra de Deus, só ela falar com o seu coração. E vou ser sincero, se eu achar por bem, eu só vou ler a Bíblia e vou dizer amém, tchau, tchau. Olha só o que diz o texto. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de uma fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador
em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele: faz-me ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai as vossas famílias e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, e dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar. Teve quase um infarto o homem. O velho quase morre com a notícia, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Amém. Que história marcante. Ela por si só já nos envergonha, porque com tão pouco nós aquecemos nosso coração de tanta revolta, de tanta picuinha, de tanta mágoa, de tanto ressentimento. Por tão pouco a gente acalenta em nosso coração coisas tão ruins. Mas essa história de José estampa a história de Cristo e o seu amor por nós. Cristo nos perdoou por termos feito muito mais contra Deus, e Deus nos perdoa em Cristo Jesus nossas ofensas. E a verdade continua a mesma, e às vezes por coisas tão mínimas, tão pequenas, nós não conseguimos perdoar aos nossos irmãos. José foi vendido por seus irmãos para uma caravana de etíopes, foi parar na casa de Potifar, lá foi tido como um aliciador de sua mulher, e então ela inventa uma história, ele é preso, levado para a prisão de Faraó, lá interpreta sonhos do copeiro e do padeiro-chefe, eles são libertos. José pede para que eles se lembrem
de sua pessoa quando chegassem diante de Faraó, e um deles não se lembra, é morto, o outro se lembra de uma situação específica e diz: eu conheço um jovem hebreu que interpretou, e assim como ele disse, nós saímos. Vocês conhecem toda a história. E Faraó então manda libertar José, manda que ele se arrume. Ele vem na presença de Faraó, Faraó conta o seu sonho, José interpreta e diz: olha, vai ter 7 anos aqui de muita fartura, que são as vacas gordas que o Senhor viu no seu sonho. Vai ter 7 anos de vacas magras, que são os 7 anos subsequentes de escassez, de falta, de insuficiência. Então eu oriento ao Senhor que guarde mantimentos enquanto há fartura, porque haverá tempo difícil. E José, então, quando é ouvido por Faraó, ele diz: vou lhe colocar como governador, lhe deu o anel, você será o homem aqui do Egito, só será abaixo de mim. E vocês conhecem a história, porque a gente já pregou até aqui. E José consegue então organizar todo o processo de administração para que a fartura daquele tempo pudesse ser guardada como provisão para o tempo de escassez. E a fome bate, e agora os filhos, os irmãos de José, mandados por seu pai Jacó, descem ao Egito para buscar mantimento. Quando chegam lá, José os reconhece, mas eles não o reconhecem, porque José não estava falando em hebraico, e sim falando a língua dos egípcios. Era um homem com vestes talares, vestes reais, vestes de homem poderoso, e José reconhece eles não reconhecem a José. José usa todo aquele estratagema, eles voltam, e quando estão no meio do caminho, vê que tem dinheiro no meio do saco dos alimentos, no meio do mantimento que José mandou que eles levassem. Eles se apavoram quando chegam em casa, e tem uma ordem que lhes é dada para trazer Benjamim, seu irmão mais novo, e Rúben fica preso, até que volte a comitiva novamente com Benjamim. A gente terminou isso aí no capítulo 44, quando José dá um grande banquete para os seus irmãos, sem se revelar ainda. E eles voltam, e agora, quando vem trazendo novamente na presença de Faraó, ou na presença de José, todo o ocorrido da defesa de Judá, estão sozinhos na sala. José não se pôde mais conter diante deles e chorou. O choro de José foi tão grande que toda a corte do Faraó ouviu. Se você observar o versículo número 1 aí, José disse: fazei sair todos da minha presença. E aqui, meu irmão, minha irmã, veio uma lição para mim e para você, importantíssima. Quando nós temos nossas pendências, não precisa todo mundo saber. Só os interessados, só os envolvidos é que devem se ajustar. Nós temos a tendência de espalhar as coisas, até para fazer mal perante os outros, aqueles que nos ofendeu. José não fez isso. Agiu com estratagema durante 2 anos, e faltavam 5 ainda para o tempo de fome acabar. Agora ele se revela aos seus irmãos, mas manda todo mundo sair. Ficou só ele e os irmãos. Vai chegar um momento em nossas vidas que nós precisamos ajustar nossas pendências com os outros. Nós não vamos durar muito tempo, não aguentaremos muito tempo com essa demanda guardada em nosso coração, não. Nos fará mal. E na hora que isso estiver para explodir, devemos com sinceridade chorar, não o choro da vingança, da amargura, do descontentamento, mas o choro da revelação, da aproximação, do perdão concedido. E só entre os envolvidos, mais ninguém. Essa é a lição preciosa que nós temos aqui. E olha só o versículo de número 1 diz assim: José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou e gritou para todo mundo da corte. Eu imagino como deve ter sido o grito de José: saiam daqui!
Tem hora que a gente explode mesmo, mas ele não explodiu com os irmãos e nem estava de forma alguma explodindo com os seus serviçais. Era o seu momento de emoção que estava tão forte que ele não teve outra alternativa a não ser pedir para que saísse em alta voz, bradou. E diz o texto que ninguém ficou ali naquele momento que José se deu a conhecer a seus irmãos. Irmãos, a gente precisa se mostrar ao outro, sozinho com ele. A gente precisa demonstrar que não há em nosso coração amargura, ressentimento e ódio, por maior que tenha sido a maldade que tenha sido feita contra nós. Eu sei o quanto é difícil, e imagino, aqui eu não fiz nenhuma leitura de comentários especificamente sobre o capítulo 45, mas eu fiz a minha reflexão. Não é fácil a gente se permitir a não revidar a mágoa que nos foi feita. Preciso muita força. E quando José chora, na hora que se dá a conhecer aos seus irmãos, era como se ele estivesse lavando a sua alma de todo o rancor, de todo o ressentimento, de toda a mágoa. E é difícil, é duro, não é fácil não. Se fosse fácil, José já tinha se revelado logo no primeiro momento que eles chegaram para comprar mantimento. Duraram 2 anos todo esse processo de estratégia. Às vezes nós temos um tempo durando sobre a nossa existência, sobre as relações que precisamos ajustar, mas vai chegar uma hora que não dá mais. Sabe o que isso representa, queridos? A mesma coisa que Cristo fez por nós. A graça amorosa de Jesus. Toda ofensa nossa para com Deus, Deus se deu a conhecer quando enviou o seu Filho Jesus Cristo, para se mostrar um Deus amoroso e gracioso para conosco. O exemplo dele tem que ser o nosso. Versículo número 2, diz o texto: ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Dá para você imaginar o que estava acontecendo ali? O povo da câmara de José, das salas vizinhas, a sua sala de governador, ouviu. Pressupõe-se aqui que José morava próximo a Faraó, porque a casa de Faraó também ouviu, e aí já é um negócio sério. Tanto é que lá na frente Faraó vai dizer: olha, por amor a José, os irmãos dele e a família dele, com o pai dele, vem morar aqui próximo a gente, tudo que eles precisarem eu vou socorrer, por amor a José. Faraó tinha que saber. Eu acredito que José até iria contar isso, mas Faraó soube e José teve que contar. A segunda lição preciosa que eu tiro daqui, meus irmãos, é que esse choro de José demonstra a compaixão que ele teve por seus irmãos. E é interessante a gente pensar aí no versículo 3, quando ele diz aos seus irmãos: eu sou José. Que revelação! Até então, os irmãos talvez não estavam entendendo nada. Como é que pode? O governador dá um grito, manda os seus servos sair da sala, começa a chorar aqui. O que está acontecendo com esse homem poderoso? Aí José se revela. Ele não diz outra coisa, ele diz: eu sou José. A mesma coisa que Jesus disse aos seus discípulos quando estavam apavorados, trancados depois da sua morte. 3 dias depois lá, Jesus aparece aos discípulos e diz: não temas, sou eu. A hora da revelação traz conforto. A hora da revelação traz paz. A hora da revelação apazigua o medo. A hora da revelação acalma o coração.
Agora, enquanto a gente ficar escondido em nossas mágoas e nossos ressentimentos, enquanto nós não nos dermos a conhecer aqueles a quem nos ofendeu, nós não vamos exercitar a compaixão. E olha o versículo número 3, quando ele diz a seus irmãos, não lhe puderam responder, quando ele pergunta, vive ainda meu pai? Porque ficaram atemorizados perante ele. Quando José faz isso, meus irmãos, aqui tem duas coisas que eu e você devemos observar. Primeiro, José não estava querendo jogar na cara, como alguns podem estar pensando. José não estava querendo, de forma alguma, diminuir os seus irmãos. Era para eles saberem do pecado que eles haviam cometido, mas entenderem o quanto ele estava sendo amoroso e generoso para com seus irmãos. Aqui está a atitude de que eles pudessem sentir-se humilhados pelo que fizeram e ao mesmo tempo terem esperança do consolo que haveriam de receber. E é assim que Deus faz conosco. Ele faz conhecermos nosso estado de pecaminosidade, nossa condição humilhante de pecadores, mas ao mesmo tempo nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz paz ao coração. Nas relações interpessoais não pode ser diferente. Na hora que nos rebelarmos para com aqueles que nos ofenderam, não os deixemos apavorados, pelo contrário, acalmemos o coração deles. É difícil, mas é um exercício benéfico que traz resultado e paz ao nosso coração. Terceiro lugar, versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José, ele repete novamente, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Queridos, essa revelação aqui, para mim, ela é algo maravilhoso. Porque nós não estamos fazendo com que as pessoas sejam ofendidas com a nossa declaração. José não estava querendo isso, seus irmãos, mas era para que eles pudessem entender de forma muito grande que irmão perdoa irmão. Embora eles tivessem que entender o que fizeram, José estava dizendo, eu sou irmão de vocês. Que coisa maravilhosa, nós somos irmãos em Cristo Jesus, queridos. O mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por aquele que me ofendeu, e que muitas vezes na nossa relação está travada, está trincada, mas o amor de Deus nos une em Cristo Jesus. E o que deve falar mais alto é o nosso amor de uns para com os outros, do que as nossas demandas, nossas diferenças. O sangue de Jesus nos une e nos faz um só corpo, filhos de Deus. Enquanto isso não for entendido, enquanto essa compreensão não tomar nossa mente, nosso coração, nós vamos sofrer. Os que praticaram o mal vão viver com medo, e os que receberam o mal não vão conseguir perdoar. É necessário esse confronto, é necessário esta postura, é necessária essa atitude, para que a gente possa, nesta afirmação, simplesmente entender que o conserto vai acontecer. O que adianta você pedir perdão ou perdoar alguém se a pessoa que ofendeu nem calcula o grau e a dimensão da sua ofensa? Que compreensão ele vai ter de que fez alguma coisa errada para com a outra pessoa? Nenhuma. E o que tem que perdoar, se não fazer o outro conhecer o tamanho da ofensa que lhe foi praticada? Como as pessoas vão entender o perdão que ele tem para dar? Não será possível. Esse confronto é necessário para mexer tanto com quem precisa perdoar, como com quem vai receber o perdão. Senão não vai haver reconciliação, as pendências continuarão. E você sabe o que eu estou falando, porque você se relaciona com alguém, no mínimo dentro de casa, no mínimo com sua família. E as pessoas precisam entender o tamanho, a dimensão,
a gravidade da ofensa, quem ofendeu, e aquele que perdoa precisa revelar a grandeza do seu perdão aos ofendidos. E ambos precisam se ajustar. Só vai haver reconciliação se isso acontecer. Quinto lugar, versículo número 5. Olha só como José trabalha. Agora, pois, não vos entristeçais, e olha só, não vos irriteis contra vós mesmos. José sabia quem eram aqueles camaradas. Imagine só, se José não apazigua, não acalma o coração, imagine quando eles estivessem só, o que poderia acontecer? Ah, tá vendo? Tá vendo Rubem? Tá vendo Judá? Tá vendo Efraim? Tá vendo não sei quem? Você que começou a história e nós nos metemos nisso por sua causa. Ia começar uma discussão entre eles, uma demanda entre eles. O que adiantaria resolver o problema com José se eles se irritassem uns com os outros pelo caminho? Vá mais para frente que você vai entender. Olha o que José diz aí, por favor. Capítulo 45 ainda. Por favor, olha aí comigo. Versículo 24. Quando eles se despedem, depois de todo o auxílio de Faraó, e que José faz conforme Faraó mandou, deu jumentos, deu carros, deu alimento, deu provisão, para que ele pudesse voltar com o seu pai. Olha só que José reafirma aí. E despediu os seus irmãos, depois da reconciliação. Ao partirem, disse-lhes, o que ele disse? Não briguem pelo caminho, não contendais pelo caminho. José sabia com quem estava lidando. E tem gente que é assim, meu irmão, recebe o perdão de alguém que ofendeu, mas lá na frente vai demandar com outro. José já estava dando um conselho, ó, não briguem mais, nem por minha causa, nem por causa de vocês mesmos, nem por causa alguma, voltem em paz para casa. Meu irmão, é isso que Deus quer para nós, como igreja, como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo. Não ficar contendendo pelo caminho, saber quem errou mais ou quem errou menos, quem é mais culpado ou quem é menos culpado. O perdão instaura um processo de paz na relação com o ofendido e na nossa relação agora, a partir de então, com os outros envolvidos. É trabalhoso, porque é mais fácil desarrumar do que arrumar. Vocês sabem que eu gosto de esporte, e o esporte que eu mais gosto é futebol. Falar nisso, parabéns ao Alviverde, que ganhou o seu 5º título hoje. 5º, viu? Não venham com história que foi 9º, porque não foi não, só tem 5. Canetada não é título, título se ganha em campo, mas é outra história. Assim como o Bahia não é bi, Bahia é só campeão. Esse negócio de 59 não existe. Mas deixe-me eu trazer a ilustração aqui do futebol. Você imagina aí a possibilidade de alguém vencer desunido? De alguém conseguir alguma conquista desunido e na relação com o outro, no esporte, conseguir vencer alguma coisa? Não consegue. Quase todos os grupos campeões dizem assim, nós estávamos focados e unidos. E este era o lema de D'Artagnan, no tempo de Luís XV, na França. Um por todos, todos por um. Lembra da história dos 3 mosqueteiros? Sob a batuta e como é que chama? A esgrima de D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis eram temidos na corte, venciam as batalhas, porque eles eram unidos. Queridos, não adianta ficar contendendo no caminho, é perda de tempo.
querer achar culpado é perda de tempo. Se o perdão já foi instaurado, se somos irmãos, se o maior ofendido já nos perdoou, não vamos mais entrar em discussão. Amém? É sério. Isso que aconteceu com José, acontece comigo, acontece com você, acontece continuamente, acontece sempre. Por fim, eu quero terminar a reflexão de hoje. O capítulo é muito longo, ele fala por si só, mas eu queria deixar apenas estas. Versículo 5, vamos ler novamente, todos juntos. Agora, pois, amém. Duas verdades aqui nessa passagem. Primeiro, a gente deve se entristecer por aquilo que a gente cometeu de errado para com o outro, sim. Não deve nos fazer insensíveis. A gente tem que sentir tristeza por aquilo que praticamos, inclusive, sobretudo, contra Deus. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A gente tem que se entristecer. Mas a gente não tem que ficar triste o tempo todo. Porque por mais que nossos caminhos errados tenham nos levado a uma determinada circunstância, situação, nada fugiu ao controle providencial de Deus, aleluia. Deus está no controle da história da nossa vida. E às vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam, inclusive situações como esta, para que possamos ser humilhados quando erramos, reconhecermos nossa culpa, nos entristecermos pelo erro, mas por outro lado, recebemos a alegria do seu perdão. E às vezes Deus nos humilha, viu, irmãos? Deus nos humilha quando a gente faz alguma coisa contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra aquele que é próximo. E a gente não imagina, às vezes, quando está acontecendo alguma coisa e somos humilhados, levados ao grau último de humilhação para compreender a grandeza de Deus. É mais ou menos isso que José está dizendo aqui. Eu quero dizer para você, lembra daquela historinha que eu contei alguns anos atrás? Vou contá-la de novo, porque ilustra tudo isso que José disse aos seus irmãos. Foi para conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Só tem 2 anos de fome, ainda faltam 5. Imagine vocês sem provisão nos 5 anos finais. Eu vim parar aqui, Deus me pôs nesse lugar, no governo do Egito, o homem mais importante. Eu não sou o Zafenate Paneia, aquele que Deus fala. Eu sou irmão de vocês, para que nosso pai, vocês e a família de vocês pudessem ser preservada. Deus tem propósito que a gente não entende. Deixa eu ler essa historinha que você conhece. Eu guardei aqui, porque eu não sou bom de contar história. Há muito tempo mesmo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Havia, porém, um súdito que em todas as situações ele dizia: meu rei, não se desanime, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e maravilhoso. Ele não erra. Um dia eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. Eu contei outra versão da outra vez. O súdito conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que sua majestade pudesse perder um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre disse: Deus é bom. Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e teria perdido meu dedo. O servo apenas respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, eu só posso dizer-lhe:
Deus é bom, é perfeito, mesmo perder um dedo é para o seu bem. Deus é bom. O que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. Indignado, revoltado com a resposta, o rei mandou prender o súdito. Tempos depois saiu para uma outra caçada e foi capturado por uns selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram-no. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o súdito e recebeu muito afetuosamente: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens, justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida: se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? Meu rei, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me faltava dedo algum. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é maravilhoso. Ele nunca erra. Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem, esquecendo de que nada é por acaso e que tudo tem um bom propósito de Deus nas nossas vidas. Foi mais ou menos isso que José disse aos seus irmãos: parem de se entristecer, a gente já entrou em paz, já nos reconciliamos, está tudo certo, só não quero que vocês mais briguem uns com os outros, nem pelo caminho saiam lá revoltados, e entendam que Deus tinha um propósito nisso tudo. A serpente pensou que teria vencido lá no Éden. E quando Jesus vem, nascido de mulher, e é crucificado ali no Gólgota, pregado no madeiro, e morre, é sepultado, eu acho que o inferno estava em festa, uma celebração. O Lapeta com todos os seus ajudantes estavam celebrando. Cadê? Ele era onisciente, não sabia do propósito de Deus. Aí aos 45 minutos do segundo tempo, sem prorrogação, no terceiro dia, pela manhã, ao amanhecer do terceiro dia, não precisou nem o dia todo, nem precisou de prorrogação, Jesus ressuscita dentre os mortos, para garantir a nossa justificação. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é maravilhoso. Deus não erra. Foi isso que José estava dizendo aos seus irmãos. Queridos, o que a gente aprende daqui nesta noite? Vocês me dão 5 minutos? Porque o capítulo 50 vem aí. E vocês vão ver que os irmãos de José viveram outra situação lá no capítulo 50, que José novamente teve que abrir-lhe os olhos. Dr. Derek Kidner, comentando esta passagem, ele diz assim: a convicção de que a vontade de Deus e não a do homem estava nessa história é a realidade diretora de cada acontecimento de nossas vidas. A vontade de Deus e não a nossa é que dirige todos os acontecimentos da nossa existência. Amém? Qual o resultado de entendermos isso, irmãos? Primeiro, não seremos pessoas rancorosas quando alguém nos fizer mal. Nós vamos entender até o propósito da ofensa. Eu, graças a Deus, tenho trabalhado para não guardar rancor na minha vida de ninguém. Às vezes dá vontade da gente
dá uma de Maurício. Mas na hora oportuna a gente revela, isso que você fez, isso. Foi bom para mim. E foi tão bom para mim que é bom para vocês. Eu os perdoo. Porque guardar rancor vai fazer mal para mim. Além dos anos de escassez, não vou aproveitar os anos de abundância, porque vou viver amargurado. O que adianta ter 5 anos pela frente ainda sem reconciliar-me? Segundo, a compreensão disso libera a nossa vontade para um esforço contínuo de ajuste de pendências. Isso tem que forçar a mim e a você a trabalharmos para resolvermos nossas pendências, não ficar achando que tudo vai cair do céu, não. Terceiro, quando a gente entende isto, Deus vai liberar sobre nós afetos e emoções que serão sanadoras. José chorou, bradou, sentiu, mas isso foi sanador para ele e para seus irmãos. Deus vai liberar emoções e sentimentos vão se aflorar, mas é necessário, porque se não sentirmos, que resultado obteremos? Vamos ter lágrimas de crocodilo. Você sabe o que significa lágrima de crocodilo? É quando a pessoa chora, porque o crocodilo, quando está mastigando a sua presa, ele está comendo, dilacerando a presa e sai lágrimas. Não é esse tipo de lágrima que Deus quer, que é a lágrima do sentimento, do ajuste, sanadora, pacificadora das relações. Quarto, a obra da reconciliação, irmãos, muitas vezes é produzida por um confrontamento de situações que são rigorosas, são fortes. Vamos ter que dar a conhecer o outro o seu erro, e vamos precisar nos esforçar para perdoar o erro do outro. Não é fácil, mas esse confronto, a reconciliação pressupõe algo de rigor, não é algo leviano. É tete a tete. Quinto lugar, a gente precisa entender o salutar e saudável resultado espiritual que a reconciliação produz. José foi severo de maneira cirúrgica, rigoroso na sua revelação, mas houve sentimento, envolveu emoção, e isso foi saudável, porque espiritualmente ele não perdeu de vista que Deus está no controle. E isso faz toda a diferença para que a gente prossiga em nossa caminhada sem mais intrigas e rancores e ressentimentos e brigas desnecessárias. Sexto lugar, quando José citou que foi vendido aos seus irmãos, a afirmação dele ali não é que os seus irmãos entendessem que a venda foi culpa deles, é que eles pudessem compreender que a providência de Deus, em seu governo providencial, estava dirigindo tudo. E mesmo as nossas atitudes erradas, o lado errado humano que nos faz cegos muitas vezes, Deus oportuniza para que Ele prevaleça com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para nos reconciliar uns com os outros e sobretudo com Ele. E por fim, meu irmão, o convite que José fez aos seus irmãos, o convite de amor para se aproximar, revelando todo o seu sentimento, e as boas-vindas de Faraó foi um grande desafio. Sabe por quê? Porque nós continuamos a caminhada. Receber todo o ajuste ali, naquele momento, consertar tudo, não resolve, porque haverão outras demandas pela frente. E será desafiador para nós não repetirmos
as nossas falhas para com outros, com o mesmo erro que cometemos no passado com outras pessoas. É um desafio grande. Vamos continuar a jornada, vamos caminhando. Jesus não voltou ainda, a igreja está aqui. Até Ele voltar, muitas coisas vão acontecer. Somos desafiados pelo amor de Deus a agora policiarmos-nos para não contender mais, para não brigar mais. E as boas-vindas que Faraó deu aos irmãos de José, e o José mandando chamar seu pai, significa esperança de recomeço, vida nova em família, em conjunto. É o que Deus espera de mim e de você, como parte do seu corpo, que é a igreja. Sinceramente, irmãos, viu como foi diferente daquele dia 15 de setembro de 2001? Não foi nada com aquela mensagem, foi outra. Embora a tônica foi a mesma. Reconciliar. Que Deus nos abençoe. Amém? Esse amém é de quem achou a palavra muito dura. Muito difícil. Se fosse fácil, não precisava pregar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.